Bom, pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Antônio Uras, eu sou presidente da Associação de Ex-Alunos do INSEAD. É uma honra estar aqui com vocês. Estão aqui comigo também o Rodrigo Salles, que é o nosso diretor de clubes e de eventos. Também a Carla Belitardo, que é nossa diretora de marketing e comunicação, né? E o Rafa Brevilieri, que é o líder do nosso clube de Endeavor, nosso clube de empreendedorismo, né? De impacto social, né? E eu vou apresentar um pouco os eventos que a gente está fazendo, os próximos, né? E depois vou passar a palavra para o Rafa para ele introduzir o tema, e para ele também introduzir aí os nossos speakers, tá? Esse tema, ele é um tema que ele é muito relevante, né? E que as pessoas estão se preocupando cada vez mais, né? Então, no Brasil, a gente está vendo a preocupação das pessoas em como contribuir, de como ajudar, de como poder deixar um legado, né? E a gente, como associação, a gente tem tentado fazer isso cada vez mais, né? A gente a gente teve aí uma participação muito mais elevada aí no Giving Day, né, que são doações para a escola, né, que eu caracterizo um pouco como investimento social também, né? A gente teve aí a participação da associação, né? Tivemos aí uma grande afluência aí na palestra do Lira, da Gerando Falcões, veio dar, e que ele veio falar e apresentou o programa, o Favela 3D, né? E isso acabou culminando aí que a gente fizesse uma visita à Favela dos Sonhos, né? Que ele apresentasse o programa e que a gente, como associação, começasse a contribuir, né? Tanto financeiramente, né? Como até pessoalmente. A Lana Brandão estava agora há pouco falando do trabalho que ela está fazendo lá como voluntária. Então, a gente acha que a gente está com os especialistas corretos para falar do tema. Então, fazendo agora um pouco o merchan, né? Tem que fazer o merchan aí dos próximos eventos. Em paralelo com esse evento, mas lá no Rio de Janeiro e fisicamente, a gente está tendo um evento sobre crédito de carbono, né? Então, o Luiz Antônio Garcia, que está aí na foto Ai, do desculpa. Moth Earth, Ai, ele está desculpa. fazendo uma apresentação sobre os créditos de carbono. Então, esse evento está acontecendo em simultâneo aqui com o nosso. Depois vamos fazer um happy hour lá. A gente não consegue fazer um happy hour virtual, mas a gente corrige isso. E o mês que vem, se Deus quiser, a gente vai fazer um wine tasting. A gente faz o happy hour no wine tasting. Os próximos eventos, a gente vai ter um webinar de careers. Pode mudar, Nicole? Então, a gente vai ter Tô um webinar tentando. de career, né? Para falar um pouco das competências, né? Do futuro aí da liderança, né? Então, até tem um tema aí que é interessante, né? E que o Sérgio Pisa e a Patrícia Gibin vão falar, que é preparando-se para os desafios de hoje, né? Não são os desafios de amanhã, né? A única certeza que a gente tem é que tudo está sendo mais rápido e vai ser cada vez mais rápido, né? Então os desafios eles vêm mais rápido. Depois do dia 19, a gente tem uma nova edição aí dos nossos Celebrity Random Dinners, né? Onde as pessoas disponibilizam suas casas para receber pessoas, né? E as pessoas se candidatam e vão randomicamente ser alocadas na casa de um outro aluno, de um outro alumnos ou alumna, né? Para fazer um evento aí de confraternização, de conhecer as pessoas, né? E finalmente, no dia 31 de maio, a gente vai ter um speaker lunch lá no Bom e Velho Cantalupe, né? Que vai ser um almoço, que a gente vai estar com o Eduardo Samara, né? Falando um pouco de visão de investidor de longo prazo aqui no Brasil. Embora as coisas aconteçam cada vez mais rápido, no Brasil a gente tem longo prazo. Tendo feito aí essa mini introdução, falar a palavra aí para quem, pro líder aí do nosso clube, para o nosso líder de Endeavor, aí, o Rafa Brevilieri, para ele apresentar o tema e apresentar os palestrantes. Rafa, the floor is yours. Obrigado, Uras. Boa noite, gente. Obrigado a todo mundo por vir. Eu sou o Rafa Brevieri, me formei em 2019, sou na Team D e líder do Endeavor na associação aqui do Brasil. Esse evento segue um pouco na trilha dos últimos eventos do Endeavor que a gente fez.
que estão muito ligados a como que a gente consegue se mobilizar, tanto como associação quanto individualmente, através das empresas e organizações em que a gente trabalha, para contribuir para a melhoria do nosso país como um todo, né? A gente teve eventos já com Talento Total, em que a gente falou muito sobre equidade racial e o MBA, como que a gente consegue apoiar organizações desse tipo. Teve os eventos com Gerando Falcões, em que a gente entendeu como que é a operação de uma organização muito bem sucedida e um líder muito bem sucedido no setor social no Brasil. E a ideia de hoje é trazer mais um tema que acho que as pessoas que estão nessa sala e também na associação como um todo podem contribuir, que é a filantropia, que é algo que tem crescido bastante no Brasil, tem muito espaço para crescer ainda, e eu acho que é legal todo mundo aqui saber um pouco mais. Para contexto também, eu trabalho em uma organização sem fins lucrativos, a LALA, que é a Academia Latino-Americana de Liderança. Então, é um tema que também, para mim, é muito caro e com o qual eu trabalho bastante, porém, do outro lado da mesa, tentando captar recursos, né? E aí a gente trouxe aqui dois especialistas para falar do assunto, a Luísa e o Felipe, do IDES, que é o Instituto para Desenvolvimento do Investimento Social, que publica um relatório bastante bacana de panorama de filantropia no Brasil e também tem um conhecimento muito profundo do assunto. A ideia vai ser passar um pouco pelos insights desse relatório para todo mundo entender mais ou menos esse panorama. E depois a gente abre para perguntas e a ideia é ser um evento bastante aberto. A gente está com poucas pessoas na sala, então acho que é legal para todo mundo perguntar. Então fiquem à vontade, podem mandar perguntas no chat, mas no final a gente abre espaço para todo mundo falar também. E é isso. Obrigado de novo todo mundo pela presença. Vou passar para o Felipe e para a Luísa. Obrigado de novo, gente. E é com vocês agora. Luísa, você está no mudo. Ups. Esta foi a frase mais ouvida desde do início de 2020. Bom, boa noite a todos. Rafael, muito obrigada pelo convite para participar e muito obrigada a todos que estão aqui por passar essa noite aqui conosco. E a gente, para guiar essa nossa conversa, a gente preparou uma apresentação que eu vou compartilhar. E, como o Rafael disse, acho que a ideia é a gente reservar um espaço realmente para a gente poder conversar depois. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar essa fala. O Felipe, que está aqui comigo, vai entrar em alguns momentos, né? Quer dar boa noite aí, Felipe? Olá, boa noite, pessoal. Vou entrar um pouco mais para frente quando a gente for falar das 8 perspectivas. Então, vamos lá, né? O Rafael, quando fez o convite para a gente, ele fez a partir da publicação desse relatório, Perspectivas para a Filantropia no Brasil, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, para começar essa conversa, eu queria só apresentar para vocês quem é o IDES, né? Porque eu acredito que muitos de vocês não conhecem. Então, o IDES é um Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Nós somos uma organização da sociedade civil, ou uma ONG, como muitas pessoas conhecem, e nós fomos criados, né, na década de 90, num momento em que existia empresas e existiam famílias no Brasil que faziam doações para organizações sociais, mas essas doações, elas tinham uma perspectiva muito assistencialista, né? Não existia percepção de que, ao fazer, primeiro, um investimento social, né? Então, ao destinar um recurso, era possível fazer uma transformação de uma realidade e contribuir para o desenvolvimento de uma causa. Então, a gente nasce com essa missão
de inspirar, apoiar e ampliar o investimento social e o impacto, entendendo que o investimento social é um caminho para a gente criar um futuro mais justo e solidário. A gente faz isso de três formas, né? São 3 pilares de atuação. Então, o primeiro é oferecendo consultoria a esses investidores sociais, né? O IDES ele é criado já com esse intuito, então dá um apoio técnico, e aí considerando desde um suporte para que seja feito planejamento estratégico e para que seja feita a tomada de decisão sobre a causa que será apoiada, quanto apoiando a implementação desses projetos e até o monitoramento e avaliação depois que eles são concluídos. Em paralelo a isso, a gente identifica algumas lacunas no ecossistema da filantropia, né, e do terceiro setor, que exigem um empurrão para que eles avancem, né, e que não necessariamente os investidores vão estar prontos ou dispostos a investir, né? Então, a gente está falando aqui em ações de advocacy, por exemplo, né? Então, influência em políticas públicas, para melhorar o ambiente regulatório para as doações, ou mesmo para o fortalecimento das organizações sociais. Hoje, por exemplo, o IDES ele tem um projeto com foco em filantropia comunitária para desenvolvimento territorial, e é um conceito que é pouco conhecido no Brasil, então a gente faz um projeto para trazer e fomentar a filantropia comunitária aqui, e aí quando ele se torna uma tecnologia social, a gente passa a desenvolver outro projeto, né? Porque ele ganha vida para além do IDES. E aí, um terceiro pilar de atuação é a geração de conhecimento, né? E aí, essa geração de conhecimento é tanto a partir da sistematização de experiências que a gente tem na consultoria, quanto a geração de dados que nos ajudam para os nossos projetos e também para o advocacy ou para o setor como um todo, né? Então, entrando nesse pilar de conhecimento, que é o que estamos disseminando aqui, né? A gente vê que a gente tem uma série de artigos e publicações, então são vários os temas que a gente aborda. Não vou entrar no detalhe de cada um deles, mas convido a acessar o site do IDES, estão todos disponíveis para download. A gente tem uma série de pesquisas e estudos, né? A pesquisa do Ação Brasil hoje o único estudo que foca no comportamento do doador individual. Vou trazer os números, então, uma pesquisa em caráter nacional que a gente lidera, mas tem outras iniciativas dentro dessa frente. E aí a gente também realiza uma série de eventos. Um dos eventos que a gente traz aqui como exemplo é o Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais, que é um encontro que a gente realiza anualmente, já há 12 anos. Esse ano, o tema que a gente vai abordar é a ousadia, e ele vai ser transmitido online, então quem quiser participar também está convidado. E aí a gente entra, né, nessa questão do Perspectivas para a Filantropia, que é uma iniciativa que nasce das reflexões que a gente tem dentro do próprio IDES, né? Então, a gente está sempre olhando para o que está acontecendo, quais são os movimentos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e aí a gente faz sempre um balanço disso e olha para o que vem no futuro, né? E aí, há um ano, desde 2022, a gente optou por sistematizar isso e compartilhar. A gente não chama de um relatório de tendências, porque acho que o objetivo não é resumir, né, e tentar mostrar exatamente para onde estamos indo, mas a gente abrir janelas para olhar diferentes aspectos do que está acontecendo, o que está evoluindo, mesmo coisas, né, às vezes conceitos e
ações mais consolidadas, mas que ditam, que nos ajudam a entender o que pode ser feito no futuro. Então, nossa conversa vai por aí hoje, nessa noite. A gente percebe que a ousadia, né, foi o elemento transversal quando a gente olha para todas essas perspectivas que a gente traz, e não é por acaso que esse foi o tema que a gente escolheu para abordar no nosso fórum desse ano, né? São 8 perspectivas, mas antes de apresentar elas, eu acho que é importante a gente trazer alguns conceitos para a gente ficar na mesma página, né? Então, estou falando que o IDES trabalha com investimento social privado, o guia fala sobre filantropia. Então, a primeira coisa aqui, o nosso entendimento é que o investimento social privado ele é sinônimo do que é uma filantropia, do que é a filantropia estratégica, talvez, se preferirem falar, né? E aí, o que a gente entende como investimento social privado, né? Uma alocação voluntária, estratégica de recursos privados, e aí a gente está falando de dinheiro, está falando de horas, né, de colaboradores, né, de trabalho voluntário, de trabalhos pro bono, e sempre com um olhar para o benefício público. Acho que para a gente entender esse conceito, é legal a gente falar o que não é, né? Então, quando eu falo que é uma alocação voluntária, é uma alocação que uma empresa ou uma família faz porque quer, né? Então, quando a gente fala que tem uma mineradora que vai começar uma operação em uma cidade e que é uma licença de operação, né? Tem uma legislação que exige que ela tenha algum tipo de investimento na comunidade, isso é uma obrigação, né? Ela faz e sim, pode ser um investimento para benefício público, mas ele é uma obrigação, então não é voluntário, a gente não considera. Quando a gente fala que são recursos privados, né? Então são recursos da própria organização. Muitos de vocês devem ter ouvido falar, às vezes, no conceito de recursos incentivados, né? Doação via leis de incentivo. Muita gente conhece a Lei Rouanet, que é uma lei federal voltada para a cultura, né? A Lei Rouanet, ela permite a destinação de um recurso recursos de impostos para projetos de natureza cultural, né? Então, no momento da declaração, a empresa pode reservar, né, deixar de pagar um imposto para o Estado e passar isso para um projeto. Portanto, este recurso, na verdade, é um recurso público, então não é um recurso privado, a gente não considera aqui, né? E aí o benefício público, então, pensando numa empresa que às vezes pode ter uma universidade corporativa e que ela oferece isso como um benefício para os seus colaboradores, que podem estudar diferentes coisas, isso não é um benefício público, isso é um benefício para o público interno, né? A não ser que ela faça essa instituição de ensino fora dos seus muros e abra para a comunidade, aí sim é um investimento para benefício público com recursos privados, e aí a gente considera investimento social privado, tá? Então, acho que só para essa introdução aqui, para a gente saber de que universo estamos falando. E aí, só alguns números, né? Então, acho que tem esse questionamento, né? Quando a gente fala de investimento social, do que a gente está falando, né? De qual que é o tamanho desse bolo. Então, tem uma organização que chama Comunitas, que faz uma pesquisa anual e pergunta sobre o investimento social das empresas. Ela é bastante extensa e detalhada, e esse aqui é um dos dados, né? Então, das 324 empresas e dos 17 institutos respondentes, né? A gente tem um total de 4,1 bilhão de reais doados em 2021. Esse pico que a gente está vendo no ano anterior é o pico da pandemia,
quando a gente viu um recorde de investimento social privado no Brasil, a gente viu uma mobilização muito grande das empresas, e a nossa leitura é de que esta mobilização mostra o potencial desse investimento social corporativo, né? É para esses 5 milhões ou mais que a gente está mirando, né? A gente vê que a gente recuou em 2021, mas a gente ainda assim, né, não regrediu ao patamar que a gente estava em 2019. Então, a gente está avançando. Outro dado aqui que eu trouxe para vocês, que eu acho bacana, é sobre a doação individual no Brasil, que aí fala sobre o comportamento doador de nós todos, né? Então, esse é um dado que vem da pesquisa Doação Brasil, que ela é realizada pelo IDES, e aí a gente pergunta, né, quem fez uma doação em 2020, que é o último ano da pesquisa. Então, foi uma base de mais de 2.000 pessoas, né, feito pelo Ipsos, e aí a gente identificou que 66% dos brasileiros já fez algum tipo de doação naquele ano. Essa doação pode ter sido tanto em dinheiro quanto em trabalho voluntário ou doação de bens. Então, quando a gente faz essa distinção, a gente vê que 41% efetivamente doou dinheiro. E aí a gente pergunta também se essa doação em dinheiro foi para uma organização da sociedade civil. E aí a gente chega a este número, que 37% da população brasileira fez algum tipo de doação para organizações da sociedade civil em 2020. A pesquisa também aborda uma série de outras coisas, a gente pergunta qual que é o valor doado, qual que é a frequência, e aí a gente consegue estimar o volume de doações individuais. Então, essas doações individuais correspondem a 10,3 bilhões de reais, né? Então, acho que é interessante a gente usar isso também como parâmetro, né, das doações corporativas, e a gente vê como, somando essas doações individuais, a gente faz uma diferença muito grande, né? Quase o dobro do que foi doado por empresas, né? Então, essas pequenas doações, né, quando a gente fala que de grão em grão a galinha enche o papo, acho que é por aqui que a gente está indo, e a gente vê a força dessas contribuições. Mas vamos lá, né? Agora a conversa é sobre as perspectivas, e vamos passar por cada uma delas, de forma um pouco breve, porque são 8, e a gente quer ter um pouco de tempo para conversar depois, né? E aí o detalhamento e mais exemplos de cada uma delas está no material completo, tá? Então, vamos lá. A primeira perspectiva aborda a questão da colaboração, né? Um aspecto que a gente tem visto crescente. Hoje, no Brasil, a gente tem, segundo o mapa das OSCs, do IPEA, a gente tem cerca de 800 mil OSCs atuantes, né? E tem OSCs, organizações da sociedade civil. E a gente tem um universo muito grande de empresas e de investidores sociais, né? A gente viu ali o tamanho daquelas que têm uma ação mais concreta, mas tem muitas outras que têm potencial de ingressar nessa agenda. E essa questão da colaboração, a gente vê que foi impulsionada por uma série de fatores, né? Por um lado, durante a pandemia, a gente ficou muito óbvio que era preciso agir rápido, e aí a gente viu uma explosão de parcerias entre governo, empresas e organizações da sociedade civil, né? E as organizações da sociedade civil muito participativas, no sentido que elas estavam na ponta, elas sabiam o que estava acontecendo e sabiam das necessidades, né? Então,
uma comunidade indígena tinha uma necessidade muito diferente de pessoas, né, das populações ali atendidas pelo Gerando Falcões, né, ou populações que estavam em zonas litorâneas, né? Tinham muitas diferenças entre as necessidades de cada uma e as organizações sociais ajudavam a entender essas questões, né? E aí a gente vê outros aspectos, né, que nos impulsionam a essa colaboração e esse diálogo, né? Então, o Brasil voltou ao mapa da fome, são 33 milhões de pessoas hoje no Brasil em situação de fome. A gente está vendo uma defasagem no ensino escolar, também em função da pandemia, mas a gente sabe que não só. Um crescimento da violência contra meninas e mulheres, um crescimento do desmatamento, a democracia em xeque. Então, assim, são uma série de agendas que elas estão interconectadas e são desafios que exigem esse diálogo e essa construção de pontes, né? Então, e a gente vê cada vez mais iniciativas que vão nesse caminho. Aqui a gente traz um exemplo, que é o movimento Todos à Mesa, que é um movimento que reúne uma série de empresas e pessoas físicas também, e o que chama atenção é que aqui a gente tem concorrentes diretos, né? Então, a gente tem o Grupo Pão de Açúcar e Carrefour, Nestlé e Bauducco, né? Todos se unindo para que a gente reduza o desperdício, para que a gente tenha uma regulação melhor em relação à destinação de alimentos, né, e a própria rede de distribuição desses alimentos, né? Então, este é um exemplo, entre outros, que a gente traz, inclusive, no material. Para falar sobre a segunda perspectiva, eu vou passar a palavra para o Felipe. Pessoal, tudo bem? Passar aqui um pouco sobre a segunda perspectiva, que trata um pouco da questão do legado. Essa perspectiva, na verdade, ela vem muito por conta, acho que o ESG, na verdade, sistematiza essa demanda por legado. Muitas das... Tem um bebezinho feliz aqui no fundo, mas já, daqui a pouco ele para. Muito dessa demanda por legado vem do ESG. Mas quando a gente pensa que o ESG surge de uma demanda de mercado, né? O ESG não tem nada a ver com altruísmo. O que o ESG, na verdade, ele vem de uma constatação, após uma provocação do Kofi Annan, não sei qual que veio exatamente primeiro, de que empresas, para valerem mais, precisam durar mais. Empresas que duram mais são empresas sustentáveis. E uma empresa, para ser sustentável, não pode tratar os seus stakeholders de qualquer maneira. Então, ela tem que ser consciente e endereçar, eventualmente, os efeitos negativos e cuidar da sua relação com seus stakeholders. Por isso que muitas pessoas chamam o ESG de capitalismo de stakeholder. E aí, o que tem sido muito cobrado dessas empresas, vou falar em português bem claro, é evitar a perfumaria, né? Então, se uma empresa lida com água, uma empresa lida com recursos naturais, muito legal se ela quiser apoiar, por exemplo, uma orquestra filarmônica. Mas isso não é o core, isso não é material para essa empresa. Então, muito do que tem sido cobrado até por investidores do mercado financeiro, por exemplo, é de que o investimento social privado dessa empresa tenha relação com o que é material para essa empresa. E que esse endereçamento da materialidade, por consequente, fará com que essa empresa consiga ser mais sustentável, durar mais e ter melhores resultados. Até porque hoje não é só do ponto de vista da oferta, né? Do ponto de vista da demanda, vocês pensarem no setor de bens de consumo, que consumidor hoje quer consumir produtos de uma marca identificada com racismo, com discriminação de gênero ou com poluição dos mananciais, por exemplo, né? Então, a cobrança para que as empresas enderecem as suas questões internas e externas e que deixem um legado, que tratem disso no longo prazo. E aí, como tendência, a gente traz aqui alguns exemplos, se você puder passar para o próximo, Luísa. Veja essas empresas, no caso da Gerdau, por exemplo, né? A Gerdau tem ali o Reforma que Transforma, que é uma iniciativa que a Gerdau apoia financeiramente, que lida justamente com reformas de habitação de baixa renda, que tem tudo a ver com o business da Gerdau.
né? Produção de aços longos, majoritariamente para a construção civil. O Itaú Social, né, que já tem, o Itaú tem um endowment, né, que dá perenidade, dá legado à sua atuação. O Itaú é uma das maiores empresas no Brasil e, portanto, ele tem é material para o Itaú cuidar da sociedade como um todo, né? Os correntistas do Itaú, os investidores do Itaú, precisam, digamos assim, estar mais educados e que a educação pública no Brasil seja boa para que esse país prospere, para que o Itaú prospere. Então, é um tema material, de fato, para o Itaú, como seria, por exemplo, educação financeira. O Pacto de Promoção da Equidade Racial é uma organização da sociedade civil, na verdade, ela é um pacto que se transformou numa associação da sociedade civil sem fins lucrativos, que justamente tenta trazer empresas para que enderecem a questão da equidade racial para dentro dos seus muros, através de ações afirmativas, e para fora dos seus muros, através de investimento social privado. E, por fim, a Vale, além de ter, a Vale tem, acho que mais ou menos uns 5 veículos formais de atuação socioambiental, mas o que é muito interessante nesse programa partilhar é como a Vale tenta trazer a preocupação com investimento social privado e com boas práticas para dentro da sua cadeia de fornecedores. Então, para que os fornecedores da Vale, até os clientes da Vale, possam se engajar, porque assim ela consegue aumentar o impacto e a sustentabilidade da sua própria cadeia de valor, né? Porque, vamos combinar que se a Vale tiver um fornecedor com práticas, digamos, por exemplo, racistas, homofóbicas ou de poluição, não adianta a Vale estar limpinha, digamos assim, né? Então, veja como essas empresas, de diferentes maneiras, endereçam questões que são materiais para suas atividades. A seguinte tendência é uma tendência da diversificação das formas de financiamento. Tem se falado cada vez mais, né? Quando a gente pensa normalmente muitos de vocês trabalham no mundo de consultoria e mercado financeiro, a gente, quando vai analisar investimento, a gente analisa risco e retorno. Muito do que tem que se falar é que existe um terceiro fator nessa equação, que é o impacto. Então, quando você coloca, digamos, no espectro de mais retorno e menos impacto, e vice-versa, mais impacto e menos retorno, a gente começa a ver que surgem formas mistas de captação de recursos ou de viabilidade econômica para essas atividades de impacto. Então, se lá do ponto de vista de máximo retorno, nós temos as empresas tradicionais, depois as empresas que do no harm, né? Empresas mais sustentáveis, empresas que têm um ESG, e do lado da filantropia temos organizações, imagina um asilo, por exemplo, né? Um instituto de longa permanência que tem muita dificuldade de gerar receita própria, depende muitas vezes basicamente de doações. Imagina que nesse meio entre, digamos, uma empresa ESG, uma empresa petroleira, por exemplo, e um asilo, existe todo um espectro de organizações. Sejam negócios de impacto socioambiental, que geram lucro para os seus acionistas e geram impacto, sejam organizações que busquem formas sustentáveis de gerar recursos, não sendo só através da doação. A Gerando Falcões, que vocês citaram, é uma delas. Por exemplo, com geração de receita própria através do seu bazar. Aqui só acho que é importante, né, notar mecanismos que têm surgido cada vez mais são os mecanismos de blended finance, em que se buscam estratégias, né, combinações de risco, retorno e impacto que possam eventualmente financiar negócios de impacto, por exemplo. Então, imagina um negócio que não tenha uma rentabilidade tão grande quanto um negócio tradicional, mas que gere um grande impacto. Então, busca-se mecanismos combinados em que exista uma contrapartida de impacto somando-se uma contrapartida de retorno, por exemplo, seja isso através de equity, através de dívida ou outros mecanismos. No próximo slide, a gente traz algumas tendências. Uma dessas formas de financiamento são os fundos patrimoniais, que na verdade, uma geração, quando existe um acúmulo de recursos num fundo, num endowment, né, pegando aqui a nomenclatura americana, em que os recursos são acumulados, recursos de doação são acumulados num fundo e esse fundo gera rendimentos perenes. Um bom exemplo é o Prospera Unesp, que é um fundo privado em benefício da Unesp. Privado, porque eu digo que não é público. A Unesp é pública, mas essa é uma associação privada criada em benefício da Unesp, que constituiu um endowment. Então, até o ITS participou do processo de construção desse endowment, e esse endowment, no futuro e para a perenidade, pode produzir proventos para gerar impacto social e financiar projetos e atividades em benefício da Unesp e sua comunidade.
O Juntos pela Saúde, na verdade, foi um fundo que nós estamos, um projeto que nós estamos tocando com o BNDES para a melhoria da saúde pública nas regiões Norte e Nordeste, que conta com uma estrutura de matching fund. Então, o BNDES faz um matching para outros doadores que queiram entrar no programa. Então, ainda que sejam doações, se nós vamos pensar para os dois lados, essas estratégias de matching são catalisadoras de recursos, é dinheiro que traz mais dinheiro. E aqui no caso dos Amigos do Bem, uma organização, inclusive, que o IDES fez avaliação de impacto, hoje já é uma forma bastante relevante para os Amigos do Bem. Os Amigos do Bem é uma organização com um orçamento de cerca de mais ou menos uns 50 milhões de reais, é uma organização bastante grande que atua no setor nordestino, e uma das maneiras que eles têm para viabilizar e perenizar a atividade deles é justamente atividades de geração de renda própria. Quem aqui já foi no Pão de Açúcar, imagino que no Carrefour também, vendem as castanhas e subprodutos de castanha, doces e tudo mais, produzidos nas unidades dos Amigos do Bem. Ou seja, através dessas fábricas de castanha, eles geram impacto, porque empregam, chega até, acho que milhares de pessoas nessas plantas que eles têm. Ou seja, gera impacto através da geração de renda, de oportunidade, de ocupação para essas pessoas, e ao mesmo tempo você consegue, vendendo na gôndola do supermercado, gerar um retorno financeiro muito menos dependente de uma doação. Tá? Então, essa é uma outra tendência de buscar diversificação de fontes de recursos. O número não é o ponto final, parte muito de uma das atividades que o IDES mais executa na frente de consultoria. Eu também participo da frente de consultoria do IDES, além da frente de projetos de impacto, que são as avaliações de impacto. Então, assim como nós fizemos a avaliação de impacto para os Amigos do Bem, da Gerando Falcões também, eu estava à frente dessa avaliação, uma organização aí que vocês conheceram. Qual que é a ideia aqui, né? O que a gente quer evitar, a gente entende que planejamento e avaliação de impacto tem que ser um ciclo. A avaliação de impacto, ela não pode parar no resultado de um número ou numa frase funcionou ou não funcionou. Embora muitas vezes as empresas o que queiram é saber se uma atividade gerou mais impacto que a outra, se uma atividade cumpriu o seu objetivo, a gente acredita que deve se ir além do impacto, além do seu relatório final, e saber o que você vai fazer, ser responsivo com relação a esse processo de impacto, né? Tirar os aprendizados que vieram da avaliação de impacto e daí tomar atitudes, seja de mudança do seu portfólio, seja até mesmo mudanças programáticas do projeto. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Imagina que vocês têm um projeto que atendem homens e mulheres, brancos e não brancos, ou negros e não negros, e você observa ao longo da avaliação de impacto que, embora você tenha um impacto positivo, no geral, as mulheres negras percebem menos impacto do que os homens brancos que participam do mesmo projeto. Vocês concordam que eu não posso parar? Eu estou sendo quase que negligente ou prevaricando, digamos assim, né? Desculpa, eu sei que prevaricando não funciona para esse termo, mas assim, eu não posso ignorar um estudo ou não agir perante um estudo que me diz que as mulheres negras, por exemplo, nesse projeto, não percebam o mesmo nível de impacto dos homens brancos. Ou seja, existem questões do desenho desse projeto que provavelmente poderiam ser melhoradas para ir além do ponto final e gerar mais impacto. Então, a ideia de que a avaliação de impacto é um mecanismo para tomada de decisão e posterior ação. Isso para a gente é muito, muito importante. Claro, isso tudo vem, claro, do processo de transparência e também, e principalmente, acompanhamento de números e escuta de todos envolvidos no projeto, seja do doador até a equipe que toca até o beneficiário. Muito importante ouvir a percepção de impacto do beneficiário. Onde que a gente vê esse exemplo, né? Aqui a gente analisa, um dos exemplos que a gente traz é justamente a gente fez algumas avaliações de impacto para a Petrobras, e através dessas avaliações de impacto, não sei se chegou a bater em dezenas de avaliações de impacto, mas foram várias avaliações de impacto, a gente consegue não só estimar o impacto causado pela Petrobras, seja em termos mais diversos, né? Sequestro de carbono, senso de pertencimento das pessoas beneficiadas, conscientização ambiental, reprodução das baleias, eu tenho quase certeza, alguns outros bichos que eu não me lembro, porque a gente fez outros projetos ligados à preservação de vida terrestre, marinha eu tenho certeza, que eram as baleias, mas de vida terrestre também, aumento de autoestima, a depender do projeto, melhoria de rendimento escolar e até mesmo aumento do repertório cultural. E através desse processo de escuta, nós, por exemplo, como consultores, acabamos facilitando até esse próprio diálogo entre o financiador e o beneficiário. A gente está trazendo a visão do beneficiário para o financiador, para que ele consiga, então, fazer uma interlocução mais qualificada e consiga falar a mesma língua dos seus beneficiários. Acho que é isso. Espero não ter me estendido aqui no tempo. Volto a palavra para a Luísa para as próximas.
Bom, vamos lá. Ainda temos mais algumas para trabalhar, para apresentar. Bom, essa quinta perspectiva fala sobre como a gente não pode dividir certas caixas, certas causas em caixinhas diferentes, né? Então, uma organização que trabalha com foco em meio ambiente, ela não pode mais não olhar para as questões sociais relacionadas a isso, né? Então, é muito interessante que o exemplo anterior foi justamente da Petrobras, que quando ela avalia um projeto desses dos golfinhos, ela vai olhar também os aspectos sociais relacionados aos golfinhos, né? Ou um projeto que olha para a vida marinha, né? Para os peixes. Então, aí a gente olha como que existe um impacto na geração de renda, nas comunidades ribeirinhas, né? Então, essas agendas, elas estão muito conectadas, e a gente não pode deixar de olhar os direitos humanos e a questão ambiental juntas. E aqui a gente já falou do exemplo da Petrobras, que eu acho que ele é bem feliz nesse sentido, e aí a gente traz aqui um outro exemplo do MAP Biomas, que é uma plataforma colaborativa que ela traz dados sobre meio ambiente, sobre cobertura e uso de terra, mas também ela traz esse olhar da perspectiva social e das políticas públicas socioambientais, né? Então, é bem interessante isso, e ela é alimentada por representantes da sociedade civil, por representantes do governo, por representantes de imprensa, então essa diversidade contribui para que esse olhar seja mais amplo. Número 6, a gente começa a entrar especificamente na agenda do terceiro setor, e aí a gente traz essa perspectiva de que cada vez mais a sociedade civil está engajada na promoção de políticas públicas, né? Essa, na verdade, é a vocação das organizações sociais, né? Ela conhece os problemas, ela tem capacidade e agilidade para testar soluções e contribuir com o ponto de vista das comunidades para aquela questão, né? Então, a gente vê como um agente importante nessa interlocução com o poder público, e também fazendo a ponte com a iniciativa privada, né? Então, a gente tem alguns exemplos, né, de influência dessas organizações em algumas causas. Então, por exemplo, o Todos pela Educação é uma organização social que ele reúne uma série de especialistas em educação, e aí eles têm esse foco de realmente propor ações e sugerir aprimoramentos nas políticas públicas educacionais. A gente trouxe como exemplo também a Coalizão pelos Fundos Filantrópicos, que é um projeto liderado pelo IDES, que hoje tem cerca de 100 signatários entre empresas, organizações sociais e até organizações governamentais, para a melhoria do ambiente regulatório para os endowments, que é esse instrumento que o Felipe comentou também mais cedo. E, enfim, acho que essa coalizão, acho que é interessante que em 2019 a gente conquistou a sanção da primeira lei que regulamenta os fundos patrimoniais no Brasil. Continuando, né, com esse olhar para a sociedade civil, a gente destaca esses 3 aspectos, né, confiança, governança e transparência, né, e são atributos que, na verdade, se retroalimentam, né, um círculo virtuoso, a gente pode dizer, né, então a questão da confiança ela é acho que é clara para todos o que a gente está falando, né? Então, a gente tem um crescimento das pessoas em geral,
da percepção de que as organizações sociais são importantes, de que as organizações sociais fazem a diferença e contribuem para o avanço de causas sociais, né? Então, esse crescimento, essa percepção de confiança aumenta entre as pessoas e aumenta também junto a empresas, né? Empresas entendendo que as organizações sociais são parceiros importantes para a viabilização de suas estratégias de investimento social, né? Para que as transformações que elas desejam aconteçam de forma mais ágil e eficiente. E aí a gente entra na questão da governança e da transparência, né, que são dois elementos que contribuem para que essa confiança seja maior, né, para que o destino dos recursos e das tomadas de decisões sejam mais claros para todos os envolvidos, e a gente começa a ver um movimento que é bastante interessante, né, tanto de representantes de empresas e do governo indo para conselhos de organizações sociais, quando representantes de organizações sociais também sentando às mesas dos conselhos de empresas para trazer a perspectiva dos beneficiários, né, e das pessoas, das comunidades atingidas ou impactadas de alguma forma por aquela operação. E aí, como exemplo, a gente traz o Yield Giving, que ficou muito em evidência no ano passado, que são as práticas de doação da Mackenzie Scott. A Mackenzie Scott é uma filantropa, ela foi casada com o Jeff Bezos, às vezes ela é mais conhecida, né, a gente lembra o nome dela por isso, mas ela fez um movimento de doação em vida, né? Ela não quer deixar para que essa doação aconteça depois e para que o impacto aconteça o mais rápido possível, né? E ela criou um modelo de doação baseada em confiança. Então, ela estuda, né, o ambiente, o ecossistema do terceiro setor em diferentes países, né? Então, ela fez um estudo de quem são organizações que fazem diferenças em diferentes causas no Brasil, que têm lideranças fortes, e a partir do que ela identificou, né, e pediu, né, de algumas informações para essas organizações, ela fez uma doação livre para que essas organizações usassem da forma como elas quisessem, né? E aí é um contraponto, porque muitas vezes as empresas querem ter um controle muito grande, né, sobre as doações que fazem longos processos para a seleção das organizações, e quando doam os recursos eles são todos carimbados para aspectos muito específicos, e aí a organização às vezes precisa, né, obrigada a investir tudo no projeto e não tem recurso para pagar o seu aluguel e garantir a sua estrutura de gestão, né? Então, são mudanças que a gente vê cada vez maiores nesse processo de relação, né, da doação, no processo da doação e na relação entre doador e beneficiário. Só que eu vou Aí passar rapidinho para a gente ter tempo de fazer as perguntas. Então, aqui entrando no âmbito da filantropia familiar, então, da mesma maneira que as empresas, né, foram chamadas à ação e a pensar em legado, também as famílias e as pessoas de renda bastante alta, né, a gente chama de ultra high net worth, foram chamadas à ação, né? O mundo nas últimas décadas tem gerado uma quantidade impressionante de riqueza, e grande parte dessa riqueza tem passado de mão em mão para novas gerações que, principalmente no caso de bilionários, os seus tataranetos não precisarão, ou até mais do que isso, trabalhar, né? Ou não precisarão, poderão, mas não precisarão. Então, essas famílias têm sido chamadas cada vez mais à ação para assumirem compromissos quanto ao uso dos seus recursos, e muitas delas, inclusive aqui no Brasil, têm assumido compromissos públicos em suas práticas de doação. E no slide seguinte, a gente só dá um exemplo bem rapidinho da Neca Setúbal, que é a fundadora da Fundação Tite Setúbal, que junto com outras famílias assumiu o compromisso de criar um fundo, né? Na verdade, criou um fundo para investimento na Amazônia, que é uma causa aí de longo prazo. Vou passar bem rapidinho pelos próximos dois, Luísa.
o que a gente aqui, esse é um slide um pouco resumo, né? O que a gente vê nessas tendências, seja na nossa edição de 2022 das perspectivas cenárias de 23, é essa mudança, né, do assistencialismo padrão para o investimento social privado, algo mais estratégico, saindo da função de doador para o papel de investidor, saindo de uma visão de projeto de curto prazo específico para programas que pensam no longo prazo, de um caso único para um efeito multiplicador, de esses financiadores, né, essas famílias, empresas, em vez de tentarem executar, né, para quem está com uma empresa, por exemplo, que produz iogurte, vai lá ter um projeto educacional, uma empresa que produz iogurte tem que produzir iogurte, que ela financie bons projetos na área de educação, se ela tiver interesse nesse tema. Uma filantropia que saia de tentar não só, que além de endereçar as consequências, tente endereçar as causas dessas mazelas socioambientais, que não seja não só reativo, mas também proativo, que evite o caráter paternalista top-down de dizer use meu dinheiro para isso, porque eu sei para que é o meu dinheiro eu quero ser usado, por uma filantropia que empodere também os beneficiários, afinal as pessoas estão no campo, estão nos territórios. Ou seja, uma filantropia que antes tentava manter o status quo, por uma filantropia que seja mais transformadora, de modo mais estratégico. Em resumo, né, a gente está falando de uma filantropia mais estratégica e também mais ágil. E, por fim, aqui uma convocação, né? Lembrar que todos vocês podem ser também doadores. Existe esse teste, talvez, eu diria que é o teste mais completo de cause fit, digamos assim, né? Que existe no mundo e foi desenvolvido pelo IDES, e ele já está na sua segunda edição, que é o teste Descubra a Sua Causa. Então, são várias perguntas muito divertidas, ela te dá um pouco um arquétipo do seu estilo de doação, as suas causas, e ele vai para o call to action, no sentido de poder até indicar organizações que atendam esse seu perfil. E claro, por favor, né, para vocês estarem a par aí das novidades e publicações e materiais do IDES, se inscrever na nossa newsletter, que é o Invista Social, então, no nosso site, que está aí, é o ides.org.br, vocês podem assinar a nossa newsletter. Eu acho que é isso.